Então vamos lá. Eu sei que o pessoal ainda vai entrar, vai começar, né, tudo, mas eu já vou começar o papo e depois quem quer consegue assistir, que eu vou deixar gravadinho, então vai ser bem tranquilo de rever alguns pontos. Oi, Catherine, tudo bom? Eu vou começar então me apresentando, que nem todo mundo me conhece, né? Eu sei que aqui já tem bastante gente conhecida, mas acho que vale uma breve apresentação. E olha que curioso, essa é a minha primeira live que eu faço sozinha. Todas as vezes que eu fiz em parceria com alguém, então tá sendo bem interessante. Mas, então, eu sou Fabiana Morato, eu sou consultora de imagem e eu fiz o meu primeiro curso de formação em 2010. Então, esse ano eu tô completando 10 anos de formação na área. Mas claro que no começo, né, principalmente 10 anos atrás, não era tão simples assim, tão fácil assim, né, entrar na área. E aí eu demorei um tempinho até realmente engajar e até chegar onde eu tô hoje, né? Mas nesse tempo todo, nessa carreira inteira aí que eu já tracei, que eu já trilhei, eu aprendi muito. Logo em seguida que eu me formei, eu fui dar aula no Senac, e ali eu tive que correr atrás de muito assunto, de muito conteúdo, né? Eu trabalhava com outras profissionais que já atuavam há mais tempo na área, mas depois, aos poucos, eu fui assumindo mais, né, matérias, até que eu, né, finalizei o curso com ele inteiro, né, eu ministrando. Então, eu tenho muita experiência nessa questão, tanto das técnicas da consultoria de imagem, como na parte de gestão, né, que é a questão de marketing, a questão de gestão mesmo de administração e como que a gente pode tocar o nosso negócio de consultoria de imagem. Só que nem tudo são flores, né, e mesmo que a gente saiba muita a teoria, a prática a gente às vezes pena um pouquinho para fazer acontecer, né, e para botar como deveria ser. Então, foi há pouco tempo, realmente, que eu consegui organizar toda a questão financeira do meu negócio. E, na verdade, eu digo que eu ainda estou em processo, ainda, né, não é tão simples assim, mas é necessário. E desde que eu comecei a organizar a questão financeira do meu negócio, eu observei uma grande mudança, né, de como que ele se comportava e, né, retorno muito mais evidente. E para mim foi uma coisa que me despertou muito e que eu acabei indo atrás, né, e investigando muito mais. Então, nesses anos todos, né, tenho a formação com profissionais bem renomados, com a Ilana, com a Luciana, a Urit, né, e tudo mais, mas eu entendo que também, além das competências técnicas, a gente tem que ter competência empreendedora, a gente tem que saber gerir o nosso negócio, né. Então, foi aí que eu comecei a me adentrar nesse universo todo. Então, já vou falar um pouquinho mais, né, sobre também a escolha desse tema e por que eu resolvi falar, mas só pra gente falar alguns pontos aqui. Evidentemente, essa live ela é mais focada para consultores de imagem, mas também qualquer profissional que trabalhe com serviços no formato similar ao nosso pode se beneficiar. A gente vai trazer vários conceitos, várias questões que são bem importantes para qualquer profissional. E depois, no final, vai ter uma surpresinha para quem ficar até o fim, né? E aí eu já conto para vocês. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aqui, mas pode ser que em algum momento eu deixe passar, que eu não pegue. Então, se precisar, repitam. E eu também vou parar em algum momento para vocês perguntarem, né? Então, fiquem bem à vontade, tá? Mas vão anotando aí tudo que precisam perguntar, que em algum momento a gente vai conversar sobre as dúvidas. Falando, então, sobre o tema, né? Por que eu vou falar de precificação? Né? Quando eu comecei essa organização financeira, para mim foi um passo muito importante no meu negócio. E eu tive a ajuda de uma pessoa. Então, para mim foi meio que a virada de chave ali para o meu negócio dar uma boa decolada. Só que eu percebi o quê? Que não só a gestão financeira é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, mas dentro disso, dentro desse universo, a precificação é um ponto, né, um calcanhar de Aquiles aí para muitas pessoas. E aí, no ano passado, teve um evento, né, na IICI, que é a Associação Internacional dos Consultores de Imagem, que eu sou membro, né, sou associada, e aí, nesse evento, né, foi oferecido para os próprios associados palestrarem e eu quis, de alguma forma, contribuir, né, com o meu conhecimento. A Tati está perguntando, a Nana Machado que me ajudou. Não, eu tive uma profissional da parte financeira mesmo que me ajudou a botar nos trilhos a questão financeira, né. Mas eu tive a oportunidade, então, de me candidatar
E quando eu estava decidindo, né, a escolha do tema, eu estava pensando, poxa, que área que eu, né, tenho domínio para falar, o que eu poderia contribuir com a minha experiência. E só que eu não tinha me atentado nessas questões também de gestão do negócio, né? E aí conversando com a Isha, inclusive, ela falou, Fabi, pega um assunto que te, né, não só que você domina tecnicamente, né, na consultoria de imagem, mas pega qualquer assunto que você tenha uma experiência positiva para compartilhar com as pessoas. E aí foi um ponto que me veio na hora, que eu sei que muita gente sente dificuldades com isso, né? Para mim também não foi fácil. E, e aí eu resolvi então falar sobre a parte de planejamento financeiro e precificação no evento. Né? Era um evento com palestras mais rápidas, mas que já dava para trazer um conteúdo bem bacana. E aí eu percebi como era um ponto importante. Desde a minha carreira, né, que eu já dava aula lá no Senac, os alunos também me perguntavam bastante, porque a gente aprendia muito, né, a gente enfatizava muito a parte técnica, mas na hora de pensar na gestão passava um pouco, né, rápido nessa área e dava muita dificuldade de realmente saber como que eu ia conduzir isso na prática para o meu negócio, né. E aí o feedback foi tão bom, né, desse evento que eu participei, que eu decidi fazer então um curso, né, sobre isso, estudar mais a fundo para poder compartilhar com as pessoas. Só que nesse meio tempo, muitas pessoas vieram falar comigo muito focado em precificação. E aí a precificação eu percebo que é um primeiro ponto para a gente ter segurança no que a gente está fazendo, no que a gente está ofertando para as pessoas, para depois a gente falar da questão financeira. Por mais que devesse ser ao contrário, da gente já, né, começar nosso negócio com a educação financeira, né, e com todo o cuidado na questão financeira, eu entendo que a precificação é uma coisa, é um ponto de partida porque a gente já quer trabalhar, a gente já quer vender o nosso peixe e a gente quer estar segura daquele valor que a gente está praticando. Então, eu, né, sempre gosto de estudar, gosto de investigar muitos pontos e resolvi então falar sobre isso. Outra questão também que me motivou é o próprio mercado. Tem muita gente que vem falar comigo, que me procura assim, Fabi, você viu fulana, tá cobrando isso, tá cobrando aquilo, eu vi que ela divulgou um serviço, como é que pode, né? E acho que falar sobre a precificação, né, é um tema bem delicado, porque as pessoas ficam ainda muito inseguras de falar o seu valor, né, para os colegas, para a gente dividir entre os colegas, entre os profissionais. Acaba sendo um ponto bem delicado porque fica ainda aquele medo de, ela vai me copiar. Ela vai cobrar igual, ela vai cobrar mais, ela vai cobrar menos, enfim, e vai concorrer comigo. Só que a gente esquece também que cada um tem um público, cada um tem um perfil, e por mais que a gente tenha, sim, uma concorrência e clientes em comum, né, pessoas potenciais em comum, a gente tem que levar em consideração vários pontos, né, então dá pra gente ficar tranquilo com relação a esse tipo de compartilhamento, porque depois cada um tem que saber o seu, né? Tem que saber o que funciona para si. Mas ainda é um caso que a gente vê, né? A gente vê muita gente cobrando valores que estão totalmente fora do mercado e que eu entendo até para quem está começando que é um primeiro passo, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a questão que a gente fala da prostituição do mercado, porque daí começa esse questionamento, nossa, mas como é que você está cobrando 1.000 e eu vi que tem uma pessoa cobrando 100? Às vezes o valor é tão discrepante, e por mais que eu esteja há quase 10 anos no mercado, e às vezes a pessoa que está cobrando 100 esteja há 1 ano, não é uma coisa que é totalmente distante. A gente tem investimentos muito similares que a gente fez de cursos, de materiais, né? Claro, uma pessoa que tem muito mais tempo de carreira fez muito mais investimentos, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um parâmetro para isso, né? E então isso me motivou muito a falar sobre esse assunto. Até um tempo atrás a Sana Vale, não sei se algumas conhecem aqui, ela é de Floripa, ela me questionou também e ela queria que a gente discutisse mais sobre isso. Inclusive foi um tema que a gente trouxe na ACIF, né, Associação Comercial e Industrial de Floripa, que a gente tem ali dentro um núcleo de consultores de imagem. E é um tema que a gente ainda quer trazer para discussão, né, para a gente falar sobre valores, para a gente abrir, né, baixar a guarda e falar um pouco mais abertamente sobre isso. Mas aí são planos aí para frente. Tem algumas meninas aqui do núcleo que elas vão falar aqui que é isso mesmo, né? A gente a gente quer programar um encontro para a gente falar um pouco mais especificamente de valores,
Mas, enquanto isso, então, eu quis trazer essa discussão para todo mundo, né, participar e tirar dúvidas, porque às vezes, né, a maioria das pessoas eu percebo que vem de uma área que não é da administração, ou que não lida muito com essa parte financeira, e quando passa a empreender, tem que cuidar disso e não sabe muito bem como fazer e por onde começar. Então, esses foram os meus motivadores, né, e pra gente ter essa live, pra gente poder conversar sobre esse assunto. E hoje eu vou trazer, né, falando um pouquinho da importância disso tudo e alguns passos que são legais da gente pensar na hora de precificar os nossos serviços. Até aqui, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Vou esperar um pouquinho aí pra vocês responderem. Se não sabem, deem um joinha que daí eu toco a ficha. Então vamos lá, gente. Quais são os ganhos que a gente tem quando a gente trabalha, né, a precificação de uma forma correta, né? Primeira coisa é... Obrigada, Frank, você deu um joinha pra mim. Ah, legal. Eu acho que tá com um pouquinho de delay aqui pra mim. Então eu vou ler aqui o que vocês falaram. A Jennifer, né, falando de que o tema é muito bom, que é difícil conseguir esse tipo de informação. Sim. E o que a gente faz, basicamente? A gente pesquisa a concorrência e acaba ficando só com esse parâmetro, né? E às vezes a gente não se dá conta de tudo que envolve a precificação do nosso negócio. Mas vamos lá falar um pouquinho dos ganhos e aí, conforme for, eu vou lendo aqui o que vocês vão colocando. Primeira coisa, né, a gente ter mais assertividade, né? O que é assertividade? A gente conseguir falar aquilo que a gente quer, se colocar da forma que a gente quer, com firmeza, com certeza, né? Então, quando a gente passa a entender o valor do nosso negócio, né, de cada serviço que a gente tem e do diferencial que a gente traz para as pessoas, fica mais fácil, a gente fica com mais tranquilidade de passar aquilo e de defender aquilo que a gente tem. Então, pensa, se eu pego, faço uma pesquisa de mercado, vejo que uma pessoa está cobrando uma consultoria R$1.000, a outra 3.000, a outra 6.000. Eu vejo mais ou menos, né, tento dar uma comparação de como que eu me enquadro aí nessa história e cobro um valor. Mas às vezes eu fico meio, tá, mas será que vai pagar esse valor? Será que a pessoa compra esse valor? Será? E aí fica um monte de serás. E o que a gente faz na hora que a gente tá vendendo o nosso peixe? Então, meu valor é... Né? E a gente resmunga qualquer coisa, né? A pessoa não entende, você não fala, não, eu cobro R$5.000 por uma consultoria, por essa consultoria que você tá me pedindo. Quando a gente passa a entender, né, e ter mais certeza daquilo que a gente está fazendo, isso impacta também na própria postura que a gente tem na hora de vender o nosso trabalho. Isso eu passei, tá, gente? Isso é normal, até a gente sentir segurança daquilo, né, ter mais certeza daquilo que faz sentido mesmo, demora. Às vezes a gente tem que fazer ajuste, sim. Até um tempo atrás estava conversando com a Ju, que está aqui participando com a gente, sobre ser muito de testar também. A gente tem que testar e ver, ver a aceitação, ver a repercussão, e muitas vezes a gente vai ter que ver como é que vai funcionar mesmo. Mas quando a gente tem essa certeza, a gente passa a vender com essa afirmação mais forte, né? Essa força mesmo na nossa fala. Então a gente não fica deixando o cliente desacreditado. Ele vai saber, poxa, ela tá vendendo, sim, ela acredita nisso, né? Então isso já é um grande ganho que a gente tem. Isso pra mim é impagável porque a gente precisa vender, né? Então, por mais que às vezes a gente não tenha bons argumentos, ou ainda tenha uma insegurança na venda em si, se a gente sabe falar o nosso valor com certeza, a gente vai passar isso pro cliente, né? Questão, valor coerente com a entrega. Isso também é bem importante. Quando a gente passa a entender todos os pontos que envolvem a precificação do nosso trabalho, a gente sabe que a nossa entrega, a entrega que a gente está propondo, ela vai ter um valor coerente. Então, às vezes, isso vale até para negociação com o cliente. Às vezes, ele quer que você faça a consultoria completa, pagando o valor de uma análise de cores só, sendo que está incluso tudo.
né? Então, você pode combinar, às vezes até ser um fator de argumentação com o cliente na hora de vendas. Olha, o meu valor é esse, é esse, é esse. Aí a pessoa fala, ai não, mas tá muito caro. Não, não, não. Então, vamos ver o que é um valor coerente para você. Vamos ver o que eu posso te entregar nesse valor, né? Claro que isso vai depender também da abordagem de cada um e como cada um gosta de trabalhar nessa questão das vendas, né? Mas às vezes é um ponto de, ok, você não quer pagar isso por isso, mas nós podemos fazer isso por isso. E a entrega pode ser reduzida, mas você vai continuar recebendo um valor justo pelo teu trabalho. E aí, falando sobre isso, é um valor, né, ter certeza, né, saber calcular um valor de serviço faz com que você tenha um valor justo para aquilo que você oferece, né? Seja para o cliente, seja para você. Também não adianta falar assim, mas eu acho que é justo eu ganhar 5 mil reais a hora. Isso para o cliente, para ele nunca vai ver como uma coisa justa, né? Mas dificilmente alguém vai pagar, né? Mas pensando que você vai fazer um cálculo, pensando em tudo que envolve o teu trabalho, em todo o valor agregado que você oferece para o teu cliente, vai ser algo, né, que vai te trazer realmente o retorno que você merece também. Então, isso é bem importante. Outro ponto, que é bem fundamental, não ter prejuízo financeiro. O que acontece? Isso eu falo, né, falava muito nas minhas aulas, falo nos meus cursos de formação. Quando a gente entra nessa parte de pensar a precificação, tudo, a gente tem uma falsa impressão de que como a gente é consultora de imagem, a gente é profissional autônomo e a gente é o nosso serviço, né, a gente faz o nosso serviço, a gente se basta. E que a gente não tem nenhum outro gasto envolvido a não ser a nossa mão de obra. E a gente sabe que não é assim, porque mesmo que eu, né, apenas faça a minha mão de obra e não, sei lá, não tenha um material envolvido, não tenha nada, a gente tem custos, né? A gente tem custo de uma alimentação, de repente, no meio do expediente. A gente acaba usando luz, mesmo que seja da nossa própria casa. A gente tem uma internet, a gente tem um telefone. Então, a gente tem custos que vão além só da nossa mão de obra, né? E é bem delicado também, né, ficar pensando que a gente é só a mão de obra. Então, o que a gente faz? Mas eu posso começar, porque não exige, né, um investimento inicial, ou pelo menos nenhum investimento inicial muito grande. Então, eu vou cobrar, sei lá, uma análise de cores, R$200, que eu vou lucrar R$200. A gente acaba sendo um raciocínio meio burro, mas acontece. Opa, vendi, ganhei R$200, 100%. Claro, falando da análise de cores, a gente até tem materiais envolvidos, né? Mas mesmo que não tivesse, vamos supor que eu cobro R$200 sem material envolvido. Mas eu não tô ganhando 100% desse valor, não tô ganhando os R$200 limpo. Ele vai ser investido em outras coisas, o deslocamento, né, Fátima, com certeza. Então tem muita coisa que envolve, né? Mas vamos supor, eu atendo na minha casa, recebo a cliente, não dou material de cores, né? Realmente não envolve, assim, grandes custos. Mas ali eu tenho uma luz que, mesmo assim, eu tô, né, pagando uma energia elétrica, tô pagando o meu espaço, por mais que seja uma residência própria, tem ali algum custo envolvido. E aí a gente tem que começar a levar isso em consideração. E aí o que eu vejo? As pessoas cobrando R$200, R$300, enfim, para fazer às vezes um serviço, e elas estão achando que elas estão recebendo esses R$300 limpo. Então é muito delicado. Por quê? Porque a gente não é tão palpável pra gente alguns custos, né? A gente não enxerga, é diferente de um produto que a gente tem clareza de que, sei lá, vou produzir mesmo um artesanato, o tecido tem um valor, a linha tem um valor, o botão tem um valor, nananã, e mais a minha mão de obra eu consigo cobrar, né, tal valor para as pessoas. Para um serviço fica muito difícil da gente enxergar esses pequenos detalhes que envolvem o nosso negócio. Então eu sei que muita gente vem me perguntar, vem, né, tirar dúvida e às vezes percebe que não tá ganhando dinheiro, né? Por quê? Porque tá fazendo essa conta, desculpa, né, a expressão, mas essa conta burra de achar que tudo que entra é nosso, né? E aí vem um fator também que é um erro muito comum das pessoas, achar que tudo que entra é da pessoa consultora e não do negócio consultora, né? Então, isso já é um ponto também que a gente tem que levar em consideração, que é uma separação que a gente já tem que começar a fazer. Bom, esses são alguns dos ganhos que a gente tem, então, quando a gente aprende a precificar, né, de forma correta. E aí também, isso, se a gente for pensar, a gente consegue ter um lucro mais inteligente e o negócio começa a trabalhar pra gente, né? Porque também o que adianta
eu só consegui pagar todos os meus custos, né? Entra dinheiro, eu pago tudo, sendo mão de obra também minha, mas entrou, paguei, entrou, paguei, entrou, paguei, não tem sobra, né? Então, a gente quer crescer, a gente quer lucrar, a gente quer ganhar dinheiro. Claro, a gente tem a paixão que a gente está fazendo, tudo, mas a gente faz isso, né, também pela questão financeira. Então, a gente tem que raciocinar essa precificação de forma que ela comece a nos dar retorno. E aí a gente pode até ir além, não vou falar sobre isso agora, mas pensar até em outras fontes de receita que a gente pode ter no nosso negócio para o dinheiro entrar e começar a trabalhar para a gente, né? Tem aqui alguma pergunta, algum questionamento? A Andrea falando que é muita coisa envolvida, fazer o cliente entender que somos pagas não apenas por ir lá fazer, mas todo o tempo envolvido nesse processo, seja de análise ou consultoria. E é até interessante, né? Tem aquela frase, não sei se eu vou falar certo, mas a gente cobra não pelos, às vezes, 5 minutos que a gente está fazendo uma atividade, mas pelos 5 anos que a gente aprendeu a fazer aquela atividade em 5 minutos, né? Então, a gente tem que pensar que não é também só aquele momento que a gente está com o cliente, mas tudo que a gente trouxe de bagagem, né, até aquele momento e que a gente, né, aprendeu para fazer aquilo daquele jeito com aquele cliente, né? Então é muita coisa envolvida mesmo. Toda informação que a cliente, né, recebe, ela tem um custo, com certeza. Então acho que é bem importante a gente começar a trazer essas questões, né, aqui e vocês também contribuam com o ponto de vista de vocês, porque cada vez mais a gente consegue valorizar o mercado, né? E começa a evitar essas discrepâncias nos valores praticados, começa a dar segurança para todo mundo vender também com segurança, né? Vender seu peixe com segurança. E aí agora eu vou falar então um pouquinho sobre a questão de como precificar mesmo, tá? Claro, eu vou passar pontualmente, né? Não vou adentrar sobre cada ponto, mas é que é importante a gente conhecer. Primeira coisa, a gente tem que pensar em estratégias de precificação. Ou seja, para quem estuda administração, né, e tal, acaba vendo, né, esses pontos, mas quem é mero mortal, que fez outra faculdade, enfim, vem de outra área e acabou não tendo contato, né, acaba não conhecendo esses pontos. Eu gostei aqui do que a Andrea falou, de cobrar menos para ganhar o cliente é o pior erro, com certeza. Né? Tudo vai depender muito da estratégia também de que cada um faz e opta, né? Mas a questão de só querer ganhar o cliente e cobrar menos, no final você vai estar pagando para trabalhar. É bem complicado isso, né? Então, a questão de estratégia, a gente pode pensar. A gente tem, por exemplo, várias estratégias, né? Mas aqui eu vou mencionar 3, que é a ideia do markup, que a gente cria né, a gente calcula, a gente chega num cálculo de uma margem de lucro ali, que a gente vai acrescentar no valor, né, dos custos fixos que tem ali aquele serviço. Isso ele é muito aplicado para produtos, né? Então é mais fácil, é mais palpável para a gente pensar em produtos. Eu tenho, não sei, um celular que custa R$1.000, né? Eu sei que o custo bruto dele, né, o preço de custo dele é R$1.000. Qual que vai ser o markup que eu tenho que botar. Então, a gente vai calcular tudo o que envolve ali na minha empresa, né, de administrativo, de honorários, tarará. Vou ver a porcentagem de cada um deles né, representada no meu faturamento. E aí, eu vou definir um valor ali de margem que eu vou multiplicar ali pelo valor dos R$1.000 para poder acrescentar. Isso dá pra gente fazer de certa forma no nosso negócio, mas é muito mais, né, comum para trabalhar com um produto. A gente tem a questão do preço teto, que a gente identifica no mercado, né, o teto que se pratica e dentro do que a gente oferece, a gente, né, tenta se colocar ali de alguma forma. E a gente tem a questão também de proposta de valor, né, de valor agregado. Então, quando eu sei, né, o que eu posso oferecer para o meu cliente, todo o valor agregado que eu tenho, eu consigo também trabalhar um valor que às vezes é um pouco menos palpável, mas que faz sentido para aquele mercado, para aquilo que eu estou oferecendo. Na nossa área, é bem comum de trabalhar com essa questão de valor agregado, né? De proposta de valor mesmo, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente pensa nessas estratégias todas, nenhuma delas isenta a gente de saber o quanto custa cada coisa que a gente faz,
né? E aí entra aquilo aqui que a Fátima falou do deslocamento, entra eventualmente um aluguel de sala, para quem não tem, mesmo assim paga uma conta de telefone, luz, né? Então a gente tem que pensar tudo que envolve esse meu atendimento, aquele serviço exatamente que eu tô fazendo, para poder definir, né, qual estratégia melhor se encaixa no que eu quero, mas, né, ao mesmo tempo deixando de perder dinheiro, né? A gente não pode perder dinheiro. Outra questão é o posicionamento de mercado, né? Então, a gente pode trabalhar com posicionamento de diferenciação. Então, eu quero, né, me posicionar como uma pessoa, como uma profissional que tem um trabalho diferenciado. A gente pode se posicionar com a questão de preço. Então, eu tenho um preço e eu quero competir, né, com um valor, claro, pensando na questão de escalonar o serviço, de às vezes atender com um valor mais reduzido, conseguindo atender mais pessoas. E tem a possibilidade também de trabalhar com nicho. Então, também é muito comum na nossa área. O que é mais comum mesmo ou é o posicionamento, né, de diferenciação ou de nicho. Quando a gente entra nesses pontos, fica muito mais fácil também da gente precificar com esse valor agregado, né? Então, a gente sabe que a gente atende um nicho muito específico. Eu trabalho com homens, eu trabalho com gestantes. E às vezes a gente plus size, e a gente pode às vezes ser bem específica, por mais que eu atenda várias outras pessoas, me tornar especialista num nicho. Então, eu sou especialista em mães que fizeram tal coisa, mães que têm tal atividade. A gente começa a ser referência também nessa área, e aí as pessoas começam a nos buscar também por essas competências específicas, né? Então, uma forma também da gente definir o nosso preço, porque a gente sabe que quanto mais nichado, mais específico, a gente pode agregar muito valor para aquilo que a gente faz. Depois a gente tem que pensar na nossa realidade, né? Qual que é o meu custo de vida, né? O que eu preciso para me manter, né, viva, né, pagando minhas contas, né? O que eu tenho de custos ali? Meu negócio tem muitos custos, eu tenho uma sala para bancar, eu tenho um carro para manter, eu tenho investimentos que eu faço, né, mensalmente, enfim. Como que acontece isso? E aí, o que é bem importante nesse ponto é que a realidade de cada um é uma realidade. Então, por isso que a gente não pode fazer uma precificação pensando só na nossa concorrência, se a nossa realidade é completamente diferente. Eu falo, né, muito para as minhas colegas aqui, e eu, por exemplo, aqui em Floripa, eu moro muito longe, eu moro mais longe que todo mundo, porque eu moro no norte da ilha, para quem é daqui sabe, né? Dá, às vezes, quase 30 quilômetros até a minha sala, para vocês terem uma ideia. Mas eu optei em ter a minha sala nessa localização tão distante, porque ela fica bem localizada para receber as minhas clientes. Então, mas ao mesmo tempo, me gera um custo de deslocamento muito mais alto do que alguém que mora numa região central, tem uma sala na região central ou atende os clientes na região central. Então, a minha realidade já é muito diferente. Então, às vezes eu cobro um pouco a mais, porque eu sei que eu tenho esse custo a mais, né? Então, eu tenho que saber o que faz sentido para mim, para minha realidade, para eu poder começar a precificar de acordo com isso também. E o que a gente faz, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas reforçando, é que no começo a gente se baseia muito apenas pela concorrência. E sim, a gente tem que ter noção, mas a gente tem que se basear muito mais naquilo que a gente está oferecendo e naquilo que a gente tem de custos do que a concorrência. A gente só não pode ter um valor totalmente discrepante para, né, bagunçar todo o mercado. Alguns critérios que a gente tem que levar em consideração também. Público-alvo, né? Quem que é o meu público? Meu público é de uma classe mais, né, diferenciada, ele exige coisas mais diferenciadas. Meu público é mais simples, mais prático, e até na questão de comportamento, que isso até gera um insight para na própria oferta que a gente está fazendo, de às vezes pensar, será que o meu serviço ele precisa ser uma coisa grande ou ele pode ser simplificado, né, e agilizado aí para o cliente ter o resultado que ele busca, né? Então, quando a gente fala de precificação, acaba gerando insights sobre outras coisas, né, sobre gestão de tempo, sobre a própria oferta, sobre vendas, porque é um ponto bem central, né? E isso nos ajuda a definir o valor que a gente quer, né, trabalhar.
Então a gente tem nesses critérios que são bem importantes, a própria concorrência, né? Entender sim o que está acontecendo no mercado. A gente sabe que a realidade de São Paulo é diferente da realidade de Floripa, que é diferente do interior do estado, que é diferente de alguma cidade mais no Nordeste ou no Norte. Cada região vai ter a sua realidade e isso a gente tem que levar em consideração também. Mas ao mesmo tempo, reforço, a gente tem que ser fiel àquilo que a gente tem de valor, né? Eu vejo muita gente que conversa comigo que mora no interior, inclusive tem algumas meninas, né, aqui participando, que fala, mas eu sou do interior, então eu não posso cobrar igual a capital. Talvez, né, pensando nessas diferenças que tem, não dê para cobrar exatamente a mesma coisa, mas você não vai cobrar metade, um terço. Você tem que ser fiel também ao produto que você está oferecendo, né? Aquilo, toda a entrega que você está fazendo. Talvez reduzindo um pouco em comparação, mas a gente também não pode, né, bagunçar também nesse sentido. Então, são dois pontos que são bem importantes, né? O público e a concorrência. Mas ainda digo que a concorrência pode ser uma das coisas mais finais que a gente avalia, para a gente não se deixar levar também somente por ela. E aí nessa história eu acho que vale a gente tocar só, né, como um lembrete para vocês refletirem, de pensar também sazonalidade, como é que anda o negócio de vocês, se vocês têm momentos de baixas, de alta, né, para entender toda essa curva aí que a gente sabe que não é sempre estável, né? A gente sabe que o nosso negócio tem momentos de alta e de baixa, né? Vacas gordas e vacas magras. E então vale muito a gente pensar como é que é isso, porque isso pode ser um fator influenciador da nossa precificação. E aí, quando a gente fala de precificação, a gente também tem que pensar a questão se eu vou dar desconto, se eu vou fazer alguma promoção, para saber também o nosso limite. Isso também nos gera insights sobre as nossas metas comerciais. Então, por exemplo, eu sei que todo mês eu preciso que entre tanto na empresa para eu poder, né, receber o meu prolabório, enfim, poder retirar o dinheiro para pagar minhas contas pessoais, tem que pagar meus custos da empresa, tem que pagar não sei o quê. Então, o que eu preciso receber em cada mês? Isso já gera muita informação também, e quando a gente não atinge isso, a gente tem que ter... tem que saber como que a gente vai fazer para atingir, de repente, no mês seguinte, para manter a empresa estável, né? Então, são pontos bem importantes também a se considerar e a se pensar. A questão da própria produtividade que eu falei, né, que eu mencionei, o que acontece muito, não sei se acontece com vocês, depois vocês comentem aqui, ter clareza de quanto tempo vocês realmente investem nos atendimentos e nas atividades administrativas. Ou seja, eu já conversei com muita gente que falava assim, ai, Fabi, a minha hora de trabalho é tanto. Daí eu falava, nossa, uma hora boa, né? Nossa, que bacana. Mas quando você tá cobrando uma consultoria completa, eu tô cobrando tanto. Aí eu parava assim, tá, mas tu consegue fazer uma consultoria completa em pouco tempo? Não, é que eu faço, né? Eu faço tantas horas com o cliente e aí eu cobro esse valor. Então, o que era o cálculo que as pessoas faziam, né? Isso aconteceu com várias pessoas me contando. Eu pego o meu valor de hora e multiplico pelas horas que eu tô com o cliente. Aí eu questionei, tá, e as horas que você não está com o cliente? O que você tá, né? Como é que você tá ganhando dinheiro? Eu não calculo. Então, a gente também tem que pensar na nossa produtividade, que a gente tem essas horas que são remuneradas, mas que a gente tem que contar tudo que a gente tá fazendo pelo cliente, não somente o momento que a gente tá lá atendendo com ele, né? Ou eu vou ter que multiplicar muito esse meu valor de hora para ele chegar e eu poder calcular só a hora que eu tô com o cliente. Oi, Lu. Oi, Lisandra. E aí a gente tem que, né, começar a raciocinar sobre isso. Não só o tempo de atendimento, mas também a questão de quanto tempo eu levo para fazer minhas atividades administrativas. A gente fala de marketing, a gente fala de próprio controle de clientes, meio marketing e várias outras atividades que são importantes também para o nosso negócio funcionar, né? A gente não pode ficar também só atendendo, sem divulgar, sem fazer relacionamento, networking e tudo mais. Então, esses são pontos também para a gente começar a pensar quanto tempo a gente está levando aí para fazer cada atividade. É importante a gente falar, né, na hora de precificar, de custos fixos e variáveis, né? Então, basicamente, tudo que eu tenho que tá ali fixo, que não muda conforme a minha demanda, e o que muda conforme a minha demanda. Então, eu vou fazer uma análise de cores, a gente tem o custo variável de
cartela de cores, círculo cromático, né? E aí a gente pode colocar uma infinidade de materiais que a gente às vezes nem para pensar que tem e que é importante, né? Então ali a gente vai ver que de repente eu tô gastando muito com material específico, às vezes você quer imprimir um material para entregar para o cliente, o custo daquela impressão está muito alto, né? E a gente começa a entender o que também dá pra gente reduzir de custos nessa história. Então, entender esses custos fixos e variáveis vai ser fundamental pra gente poder chegar no preço final do nosso serviço. E aí, o que é variável, ele vai variar conforme a demanda. Então, se eu tiver 2 análises de cores, são 2 cartelas, 2 círculos, né? Vai tudo aumentando. Então, isso é bem importante pra gente pensar também. E, finalmente, com tudo isso pensado, e que eu sei que não é fácil, a gente vai fazer um cálculo, né? E aí, para isso existem planilhas e tudo mais para facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Mas basicamente a gente tem que saber na ponta do lápis todas essas informações para poder calcular e chegar no resultado final do meu serviço. E ali a gente tem que pensar em margem de lucro, a gente tem que pensar em todas as despesas que a gente tem, né? Se eu tenho algum custo, às vezes até de depreciação. A gente tem que pensar que nesse valor que a gente está colocando tem que ter uma margenzinha ali que vai servir para investimentos futuros, que a gente quer pagar mais cursos, né? A gente é tudo as loucas dos cursos, né? Toda hora surge um curso novo e incrível para a gente fazer. Então eu sei que não é fácil, cursos que também não são nem um pouquinho, né, baratos. Então, se eu só também calcular o que me custa para fazer aquele serviço em específico, eu não coloco nenhuma margem em cima disso, eu nunca vou ter dinheiro para nada. Né, só para pagar as contas, só para né, entrar, paguei, né? Então é bem complicado isso. Perguntas. Agora eu quero que vocês perguntem, gente. Quero que vocês me digam quem aí já calculou quantas horas leva para fazer cada atividade. Ou quantas que não calculam a hora trabalhada em casa como hora de atendimento. A Catherine, as loucas dos cursos. Gente, consultora de imagem fica numa vida sem fim de cursos. Eu mesma já tenho 1 milhão no meu currículo e sigo de olho em vários aí para continuar fazendo, porque a gente tem que se atualizar também, né? Aí a Jennifer consumindo cursos nessa quarentena. A Lisandra, vamos ter que cuidar muito para reavaliar os custos em relação aos valores cobrados. Né? E agora, gente, falando essa questão da quarentena, é um momento muito oportuno para a gente estar pensando nesses pontos, né? Porque a gente deu uma diminuída, deu uma paradinha, assim, nos atendimentos, né? Eu sei que muitas ainda estão atendendo com todo cuidado, mas é um momento para a gente reavaliar, né? E botar ali na ponta do lápis tudo que está envolvendo o nosso negócio, para a gente começar a ter um retorno que a gente espera, né? A gente sabe que vida de consultora não é fácil, né? Todo glamour, né? E que a gente tem que, em algum momento, ter um retorno de todo o investimento que a gente está fazendo, né? Então, é um momento super bacana para a gente parar, pensar, reavaliar, calcular, para quando a gente voltar com o gás todo, voltar, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Faz todo sentido e vamos lá, eu vou vender isso e é isso aí. A Lisandra falou, né, a questão de não ficar abaixando demais. E, sem dúvida, isso é um ponto que a gente tem que cuidar. E por isso que quando a gente define bem claramente nosso valor, né, de trabalho, a gente sabe o limite que a gente pode ir, né? Então é uma questão de que o cliente tá chorando, ele tá pedindo um desconto e tal. Tá, eu vou falar, então te dou 15% de desconto. A gente nem sabe de onde saiu esse valor, né? E dá o desconto. E aí depois, se a gente for botar na ponta do lápis, não teve o lucro que esperava, ou só empatou, ou às vezes até teve o prejuízo, né? E uma coisa que eu acho bem bacana quando a gente faz esse tipo de cálculo, e isso já aconteceu muito comigo, é de ver se o que a gente está estimando
tá fora de realidade. Por exemplo, eu estipulo lá que eu vou usar análise de cores que eu acho que é mais prático e rápido de pensar, tá, gente? Mas pode ser qualquer serviço, lógico, né? As taxas de cartão, a Jennifer falou também, com certeza, né? A gente tem que botar tudo, 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 né? E a gente esquece. A gente acha que lembrou de tudo e às vezes esquece de detalhes, né? Mas o que aconteceu já, né, quando eu tô fazendo precificação, seja de um curso, seja de um workshop, seja de um próprio atendimento. E aí eu vou dar o exemplo da análise de cores. Eu vou lá, eu quero calcular que o meu atendimento vai durar 2 horas. Eu, Fabiana, particularmente, levo mais umas 2 horas, mais ou menos, de produção de material, que eu dou uma personalizadinha ali e tal, né? Tento dar uma ajustadinha de acordo com a cliente. Então, eu já tenho 4 horas de atendimento. E aí, eu tenho o meu valor de hora, né? Para esse tipo de cálculo, que é diferente da minha hora quando eu falo de uma hora avulsa, né? Aí, eu vou lá, coloco lá, são 4 horas, aí eu tenho custos fixos da minha sala, tem um proporcional, eu tenho meu deslocamento, tenho um cafezinho que eu vá tomar com a cliente e tal, eu vou colocar ali tudo. E aí, o que varia? A cartela, o círculo, aí eu coloco mais materiais, né, insumos, assim, né, questão de material de escritório e tal, tá. Coloquei lá. Aí, vamos supor que eu somei isso tudo, deu R$ 600. E, além disso, eu tenho que colocar uma margem de lucro. Aí, eu vou lá e quero botar uma margem de lucro, dá, sei lá, R$ 1.000. Poxa, R$ 1.000 por uma análise de cores, na minha realidade, com a minha bagagem, com o meu perfil, do jeito que eu tô oferecendo, com a proposta de valor que eu tô dando, não se vende, não dá, né? Ou eu vou ter que trabalhar muito bem nessa questão da comercial, de vender muito bem o meu peixe, mas se o meu mercado às vezes oferece por 500 e eu tô cobrando 1.000, né, vai ser bem difícil, mesmo que eu seja uma bam, né? Então eu vou começar a reavaliar. Poxa, será que eu superestimei aí o tempo que eu tenho que ficar realmente produzindo? Será que eu não consigo produzir em 1 hora e atender o cliente em 1 hora e meia? E aí a gente começa a reavaliar também o que a gente programou para aquele serviço, para aquilo tudo, né? E a gente começa a ver que às vezes a gente vai ter que reduzir ou a mão de obra, né? Eu vou ter que receber menos, ou vou ter que reduzir minha hora de produção, para eu chegar num valor que seja coerente com o mercado, né? Tudo também depende da estratégia, né? Então a gente volta lá naqueles pontos que eu falei inicialmente, da estratégia, de como que você quer se colocar, se posicionar. Claro que quando a gente trabalha com diferenciação, com nicho, a gente tem uma possibilidade muito maior da gente trabalhar um valor diferente, mas como eu falei, a gente também tem que ser coerente com o mercado. Não adianta tá todo mundo cobrando um valor e você é uma coisa muito discrepante, né? A não ser que você faça um negócio muito inovador e diferente que ninguém faça, né? Aí a gente começa a entender as diferenças, mas aí tem que ficar bem claro para o cliente isso, que é uma coisa completamente diferente. Senão você tem que começar a reajustar. E isso é uma coisa que na análise de cores não acontece porque é uma carga horária muito baixa. Mas quando a gente começa a falar numa consultoria mais completa, mais esmiuçada, mais detalhada, a gente começa a perceber que às vezes a gente calcula uma carga horária para produzir um material e a gente acaba fazendo 2, 3, 4 vezes mais, gastando mais tempo do que planejado. Então nessa hora a gente está perdendo dinheiro, porque a gente programou para, sei lá, em 20, 30 horas fazer a consultoria e a gente está fazendo 60. Por mais que o tempo com o cliente seja o mesmo, o meu backstage ali, né, o que eu estou fazendo por trás, se ele não está com o valor, né, com a carga horária certa, eu tô, na verdade, recebendo metade, 1/3, 1/4 do que eu deveria estar recebendo, né? Então, isso a gente tem que ter muita clareza. O que mais, gente? Oi, Rob. A Fabi também tá aqui. A Gil. Tô gostando de ver bastante gente conhecida, tô bem feliz. Então, meninas, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir perguntando aqui, podem ir colocando comentários, tudo. Eu vou lendo conforme, né, eu vou falando aqui. Mas a minha ideia hoje era trazer essas reflexões, né, pra gente começar a pensar o que a gente tá fazendo, se tá sendo coerente, se tá alguma coisa discrepante, se a gente tá praticando um valor que tá realmente valorizando a nossa profissão também.
Acho que isso é um ponto bem legal da gente falar. Em algum momento a gente vai ter uma discussão, como eu falei ali, do núcleo, né? Que a gente vai falar mais sobre os valores especificamente, a gente vai programar uma coisa bem bacana pra gente conversar com todo mundo. Mas aqui é um primeiro passo a gente começar a refletir sobre as nossas práticas, né? A Lisandra, é isso que muitos não entendem, que não é só as horas que passamos com eles, e sim o dobro ou mais, né? Na preparação de todo o atendimento. A Natasha, tudo bom, Natasha? Estudando a consultoria no início do curso, eu ainda tenho muita curiosidade de saber exemplos de quanto tempo vocês levaram para fazer os primeiros atendimentos. Olha, Natasha, pela minha experiência, é muito assim, ó. Cada vez eu faço de um jeito, toda vez, né, acabo fazendo um curso novo e mudando a forma de atender. Então, acaba que às vezes várias sequências de clientes eu acabo atendendo fora do programado, né? Mas ainda pensando com uma margenzinha boa aí, também não saio no prejuízo, né? Mas varia muito do que você entrega também para o cliente. Então, assim, eu vejo hoje que se eu for fazer um negócio bem completo, que eu faço também a parte de análise facial, que eu tenho o treinamento da Cris Alves, né, com o Persona, se eu for fazer tranquilo, 30, 40, às vezes 50 horas de pesquisa, de análise, de preparação de material. Aí é absurdamente, né, uma carga horária bem grande. Uma consultoria um pouco menor, pelo menos 10, 15 horas eu acho que eu fico fora do atendimento com a cliente, mais cada encontro que eu tiver com ela, né, aí são várias horas aí que a gente tem de atendimento, né. Então, isso varia muito de profissional para profissional, tá? Isso eu percebo. Tem gente que faz consultoria em 4 meses, 5 meses, né? E vários encontros durante esse período todo. Tem gente que faz em 1 mês, tem gente que faz em 2. Então, depende muito da proposta que você está oferecendo para o cliente. Mas eu vou dizer que a carga horária para mim que pesa mesmo é backstage. É a gente produzindo material, fazendo pesquisa, né? E tudo isso, assim, que a gente, né, precisa para fazer uma boa entrega para ele, né? Pra gente entregar um material bem bacana. Por mais que a maioria odeie, tá? Isso eu sei que é fato. Todo mundo que eu converso tem pavor de fazer dossiê, de fazer material. Mas dependendo do que a gente tá oferecendo para ele, a gente precisa pelo menos ter a proposta visual para ele. A gente precisa apresentar uma ideia do que a gente vai trabalhar com ele e isso nos gera também tempo. Então também depende, se você vai fazer um dossiê além dessa proposta, aí vai mais horas mesmo, né? E aí vai muitas horas adentro, né? Tudo bom, Roberta, Babi? E é isso, meninas. Se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. A minha ideia era trazer, como eu falei, né, essas reflexões para a gente começar a caminhar para um mercado bem valorizado, né, coerente, que as pessoas, né, falem na mesma linguagem, saibam o que estão fazendo e fazendo com certeza, com segurança, com assertividade. Isso que é bem importante pra gente. Acho que todo mundo se ajuda nesse sentido, né? E aí, obviamente, eu falei que eu tinha uma surpresinha pra vocês, né? E aí eu não posso deixar de falar também sobre esse tema que eu vou trazer num curso que eu estruturei. Esse curso ele vai acontecer daqui a algumas semanas já, vai ser a partir do dia 5 de maio. E a minha ideia é, para consultores de imagem mesmo, falar de precificação. Então, ele vai fazer parte de uma série que eu estou desenvolvendo falando de gestão financeira para consultores de imagem, para a gente organizar todo o nosso negócio. Mas eu percebi que o que gera mais insegurança de início, né, e que as pessoas me pediram muito e me pedem muito, né, querem tirar muitas dúvidas, é a questão do preço. Para não ficar só esse copia e cola que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu sei que eu já falei sobre isso, né, tudo, mas quem que já calculou exatamente quanto tempo fica lá no Pinterest pesquisando imagem? Quando a gente vê, passou 2, 3 horas, a gente tá ainda pesquisando imagem. Quem que já calculou quanto tempo a gente fica no Instagram ou fica em outros sites, ali vendo marcas, procurando marcas para conhecer, para apresentar para cliente, né? É muita coisa que a gente envolve e eu sei que vocês também nunca pararam para calcular, né? Algumas, pelo menos. Quanto tempo vocês estão lá fazendo administrativos, quando vocês estão fazendo marketing, postagem, tempo que vocês estão fazendo networking, né? Socialização, né? Tudo isso a gente tem que saber e tem que computar. Então, esse curso, ele é bem focado para a gente parar, pensar, calcular
E a minha ideia é que ajude vocês realmente a trazer resultados de, ok, agora sim, isso que eu programei para o meu serviço tal, ele faz todo sentido, tô com segurança, toca a ficha, vamos para a segunda etapa, que também é complexa, que é a parte de vendas, né? Mas o meu intuito desse curso é começar a falar de precificação, depois ele vai ter uma outra, né, vai ter uma continuação que a gente vai falar sobre outros pontos da gestão financeira, que também é essencial, porque não adianta só entrar dinheiro e não saber como gerir esse dinheiro, né, como a gente vai trabalhar com ele. Mas esse primeiro passo para a gente poder dar esse start, né, falar de preço, e aí a ideia é que a gente, né, passe por tudo isso que eu falei hoje aqui com vocês, com calma, com detalhes, usando exemplos, né, praticando, botando a mão na massa mesmo, para que você vai valer até o dia 30 de abril para quem fizer inscrição e são 15% de desconto. Então, é bastante coisa, vale super a pena, tá? Então, quem participou aqui na live ou quem está assistindo depois, tem que usar o cupom na hora de fazer a inscrição, que ele chama VINALIVE, né? VINALIVE, né? Tudo maiúsculo. E aí coloca lá na ficha de inscrição que eu vou saber que o desconto vai ser aplicado. Quem quer saber, né, como é que vai ser esse curso, quem quiser saber como vai ser esse curso, então pode ir na minha bio agora, né, terminando aqui a live, entra ali no meu perfil, clica ali no link, que também é bem simples, é bit.ly, né, bit.ly/Fabiana Morato. Ali vai ter já o link para vocês saberem todas as informações. É só preencher os campos, né, com os dados de vocês. Vocês já recebem um PDF informativo, já vai ter tudo que vai ter no curso, como que ele vai funcionar, valores. Aí quem tem o cupom tem esses 15% de desconto. E aí eu quero esperar vocês para a gente discutir mais ainda sobre esse assunto, que é um assunto que, por mais que seja polêmico, é bem gostoso, é bem legal que a gente discuta, né? E no curso a ideia também é para os participantes a gente falar de valores, daí especificamente, quanto que cada uma está fazendo, como ele vai ser um curso online, ele está aberto para o Brasil todo, então é até legal a gente ver a visão de cada pessoa, né, e de cada região, como é que acontece. E a ideia é que a gente realmente traga muita segurança e muita valorização do nosso mercado. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a participação de todas. Quem ainda tiver alguma pergunta e quiser depois me enviar por direct, ou quem tem meu WhatsApp, fica bem à vontade, tá? Eu vou adorar conversar sobre isso. Para mim é um assunto bem bacana, que eu gosto bastante. Então, espero vocês e qualquer coisa, só me chamar. Um beijo grande e até depois.